A gente vai, então, introduzir a linguagem Java, né? Vocês viram recentemente os algoritmos, né? Trabalharam com procedimentos e funções, estruturas de repetição, estruturas condicionais, né? Então, tudo isso foi uma preparação para a gente usar uma linguagem de programação onde realmente a gente consiga desenvolver, né, uma pequena aplicação, nossa primeira aplicação, e a linguagem escolhida foi a linguagem Java. Por quê? Porque a linguagem Java, ela, ela é uma linguagem onde a gente pode programar para várias plataformas, né? Então, você pode programar para um aplicativo de celular utilizando a linguagem Java. Você pode programar uma aplicação desktop para uma empresa, né? Você pode fazer um site utilizando Java, né? Então, são muitas aplicações que a gente pode desenvolver utilizando a linguagem Java. A gente vai ver nesse curso uma aplicação desktop, né? Se, caso dê tempo, a gente pode fazer alguma coisa para celular também. Quem sabe a gente consiga, né? Vai depender aqui do andamento e do entendimento de vocês também. Se eu não me engano, durante o curso também vocês viram um pouco de linguagem C, tá correto? Foi. Foi. Linguagem lógica de programação. Durante lógica de programação vocês fizeram em C, né? Ok. Então, a gente vai começar a falar de linguagem Java fazendo uma comparação com a linguagem C. Essa comparação é não de comandos, né? A gente não vai comparar comandos, comando de uma linguagem, comando de outra linguagem. Não é isso. É o funcionamento da linguagem, né? A linguagem C funciona de uma forma, a linguagem Java funciona de outra forma. Quando vocês fizeram a linguagem C, então vocês utilizavam lá um editor de texto, né? Vocês faziam a programação. As linhas de código de vocês tinham que ser compiladas. E essa compilação, ela gerava um arquivo executável, né? A linguagem Java é um pouco diferente, né? A gente já vai ver aqui as diferenças entre elas. Então, falando aqui um pouco mais da linguagem C, ela é uma linguagem multiplataforma. O que significa isso? Significa que ela vai funcionar no ambiente Windows, no ambiente Linux, né? no sistema operacional Mac, né? A linguagem C, ela vai funcionar em qualquer um desses ambientes. Porém, para que isso aconteça, você tem que compilar o seu código-fonte gerando um executável próprio para cada plataforma. Então, se eu quero um programa que vai rodar na plataforma Windows, eu tenho que fazer uma compilação do meu código-fonte para a plataforma Windows. Ou seja, gerar um executável para a plataforma Windows. Se eu quero utilizar no Macintosh, eu tenho que fazer uma outra compilação. Então, é um outro trabalho. No Linux, mesma coisa. Se eu quiser um programa executável no Linux, eu tenho que fazer a compilação para o Linux. Ou seja, se eu quiser uma aplicação, se eu quiser desenvolver uma aplicação que funcione nas 3 plataformas, eu vou ter que fazer 3 códigos executáveis. E no momento da distribuição disso, ou seja, quando eu for vender o meu sistema, né, ou quando eu for fazer uma distribuição qualquer,
eu tenho que saber qual é a plataforma de quem vai usar e mandar para ela o executável compatível, né? Ou seja, embora o meu programa-fonte seja o mesmo, eu preciso mandar o executável compatível com a plataforma. Já na linguagem Java, é diferente, né? Ela também é uma linguagem multiplataforma. Só que também tem um compilador. Porém, o compilador não vai gerar um código executável. Ele vai gerar uma coisa que se chama bytecode. Bytecode. Esse bytecode vai ser lido por uma máquina virtual. E essa máquina virtual é instalada em cada plataforma. Tem um exemplo que eu sempre dou, que é, por exemplo, o programa do imposto de renda. Todo ano a gente tem que baixar o programa do imposto de renda. Não sei se algum de vocês já teve que fazer isso. Todo ano sai uma versão nova, você entra no site da Receita Federal e baixa o programa. Quando você baixa o programa, evidentemente você vai escolher, você teria que escolher para qual é a sua plataforma, né? No caso, ele é desenvolvido em Java. Então você vai baixar a versão atual do programa. O que você vai estar baixando? Você vai estar baixando um bytecode. E quando ele é baixado, automaticamente é verificado se no seu computador existe instalado o que a gente chama de JVM, ou Java Virtual Machine, ou seja, a máquina virtual Java. Então, o que é baixado? É baixado uma máquina virtual compatível com o seu sistema operacional. Ou seja, olha só, no caso do C, você tem o código-fonte. No caso do Java, também. No caso do C, você vai compilar os programas. No caso do Java, também. Você vai compilar os programas. O que vai ser gerado no caso do C? Vai ser gerado um código executável. Aí, você precisa gerar o código executável compatível com a plataforma que vai usar o programa. Windows, Mac, Linux, Android, etc. Né? Android? Não, acho que Android não, né? Android é o Java. No caso do Java, quando você compilar, você não vai ter que escolher qual compilador para qual plataforma. Não, é um compilador só, que a gente chama de Java C, ou Java Compiler, né? Compiler, Java Compiler. O que ele gera? Ele gera um bytecode. Esse bytecode vai funcionar para qualquer plataforma. Só que nas plataformas você vai ter que ter instalado o quê? Uma JVM, ou máquina virtual Java. Aí sim, compatível com cada sistema. Só que essa máquina virtual Java, que vai estar instalada no seu computador, ela vai ser usada por vários programas em Java, né? Não é só para aquele programa específico. Então é como se você já tivesse ali uma infraestrutura. E quando você baixa um programa em Java, ele tenta detectar a JVM. Se ela não existe, ele pede para você instalar. E aí, quando você instala, logicamente, você vai instalar a versão correta. E aí sim, o bytecode vai poder ser lido pela JVM e executado pela sua máquina.
Estão entendendo a diferença? Sim. Sim. Então, vamos reler aqui como é que funciona. No caso do C, é uma linguagem multiplataforma, porém o código-fonte precisa ser compilado com o compilador da plataforma. Ou seja, já escolhe o compilador certo para a plataforma que você quer mandar. No caso da linguagem Java, é uma linguagem multiplataforma. Quando eu falo isso, quer dizer que ela vai funcionar em vários sistemas operacionais diferentes. Porém, o compilador não gera um executável. Antigamente tinha lá o programinha .exe, né? Mas ele vai gerar um bytecode, que já é um código, assim, modificado, né? Não é mais o código que você escreveu, né? Ele já é um pouco modificado para facilitar a leitura dele pela máquina virtual Java. E onde é que vai estar essa máquina virtual Java? Ela vai estar instalada em cada computador. Ou seja, é como se fosse ali um programinha utilitário que você tem no seu computador e que ele vai ser usado para qualquer programa em Java que você for executar. A JVM ela vai ser utilizada para executar o seu programa. E se não tiver a JVM no seu computador? Bom, os programas bem feitos, eles vão ter uma rotina que vai lá, vai procurar, verificar se existe a JVM. Se não existir, eles vão pedir para você instalar, né? E aí você vai instalar de acordo com o seu sistema. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Ok. Quando a gente fala, então, de Java, a gente vai ter dois tipos de pessoas que vão lidar com o Java. A gente vai ter o programador Java e a gente vai ter o usuário de programa em Java. Então, cada um deles vai ter que ter instalado no computador determinados recursos. No caso do programador, ele precisa ter instalado no computador dele o JDK. O que é o JDK? É o Java Development Kit. O que é o Java Development Kit? É o kit de desenvolvimento Java. E no caso de quem apenas quer utilizar o programa, vai precisar do JRE, ou Java Runtime Environment, ou ambiente de execução do Java. Nós estamos situados aqui, na parte dos programadores, né? Então, o que tem no JDK, no Java Development Kit? Ele tem a JRE, por quê? Quando eu falo JRE, eu estou falando disso aqui, ó. Tudo isso aqui. Isso aqui é a JRE também. Mas no caso do programador, ele precisa da JRE. Por quê? Porque ele precisa testar os programas dele. E ele vai precisar de outros componentes aqui no desenvolvimento, que é o Java Lang, o Java Tools, que tem outras partes ali dentro, né? E vai precisar também de uma IDE. O que é a IDE? É a interface de desenvolvimento, ou o ambiente de desenvolvimento. Observe, então, que, no caso do programador, ele tem tudo que o usuário precisa, ele também precisa, para ele executar,
Ele precisa da linguagem em si, para ele trabalhar, e ele precisa da IDE, que é um ambiente de desenvolvimento. A gente vai ver também esse ambiente de desenvolvimento hoje. Então, veja bem. O que eu tenho aqui para me ajudar a desenvolver os programas? Eu tenho a JavaLang. O que é a JavaLang? É Java Language, né? Ou linguagem Java. É a própria, são os arquivos da linguagem Java. Lá dentro eu vou ter os meus comandos, as minhas rotinas mais simples, né? As regras da minha linguagem, vão estar todas ali dentro. Eu vou ter o Java Tools, né? O que é o Java Tools? São algumas ferramentas. Quando você ouvir falar em tools, o que são tools? São ferramentas, né? Então, são ferramentas Java. Quais ferramentas são essas? O Java C. Lembra do Java C ali no slide anterior? Olha aqui o Java C. Ele é o nosso compilador, né? Então, eu pego, escrevo, eu utilizo a IDE para escrever o programa fonte. Depois eu uso o Java C para gerar o meu bytecode, né? Eu transformo aqui o meu programa fonte em bytecode através do meu Java C. Então, ele está onde? Ele está aqui na minha JDK, né? No meu kit de desenvolvimento Java. Né? Ele está aqui. Dentro do quê? Ele está dentro das minhas ferramentas Java. Eu vou ter o debugger. O debugger. O que significa debugar um programa? Isso é um jargão de programadores, não é? Debugar significa retirar os erros, né? O que é um bug? Um bug na linguagem de programadores são os erros. Então, o debugger, o que ele faz? Ele ajuda você a encontrar e a depurar os seus erros. Erros de sintaxe, até erros de lógica também, né? Você pode usar recursos para verificar. Lembra lá do F8, lá no Visual G? A gente ia passo a passo, não é? E ali a gente poderia encontrar algum erro, né? Erro de lógica, principalmente. O debugger também, ele tem recursos assim, para você ir passo a passo, para você verificar a sua aplicação em busca de erros. E também no Java Tools, a gente vai ter as nossas APIs. O que são as nossas APIs? Por exemplo, a gente vai trabalhar muito com janelas, né? Todo programa feito para Windows, ele tem janelas. Ele tem aqueles controles, não é? Então, o que me dá esses recursos aí? Janelas, os controles, por exemplo, uma caixa de texto, uma caixa de seleção, um menu, né? O que me dá isso? As minhas APIs. Então, a gente vai ver que a gente vai ter algumas APIs que a gente vai poder usar de acordo com o que a gente quer programar. Então, organizando, eu tenho aqui o JDK, que é o meu kit de desenvolvimento. Dentro dele eu tenho a minha JRE, que é tudo isso aqui, ó. É a parte que o usuário precisa. Eu também vou precisar. Tá aqui. Eu vou ter o núcleo do minha JDK, que é a linguagem Java, as ferramentas. As principais são essas que eu mostrei. Tem outras, mas que a gente não precisa comentar isso agora. Então, eu tenho o Java C, que vai transformar o meu código-fonte em
bytecode, né? Tem o debugger, que vai me ajudar a retirar os erros do programa, encontrar erros. E tem as minhas APIs, por exemplo, minhas interfaces gráficas, né? E completando aqui a minha JDK, ou o meu kit de desenvolvimento ou desenvolvedor Java, eu tenho a minha IDE. O que é a minha IDE? É o meu ambiente de desenvolvimento. É ali onde eu vou construir as minhas telas, né? Eu vou construir os meus códigos, as minhas classes, tudo utilizando assim, utilizando o visual, né? Dependendo da IDE que eu escolho, eu tenho muitos recursos para me ajudar, né? Gerador automático de código, né? Então é uma maneira de eu fazer a minha programação toda em um lugar só, sem precisar ficar saindo dali, né? Do outro lado, eu tenho a minha JRE, que é o que o meu usuário vai usar, né? Tem ela aqui também, mas aqui a gente vai detalhar um pouquinho. O que eu tenho na minha JRE? Bom, eu tenho a minha JVM e tenho as minhas bibliotecas. O que é essa JVM? Vamos voltar ali no slide anterior. Olha aqui. A gente aqui simbolizou a nota JVM aqui com uma maquininha de café, né? Isso é uma piada que o pessoal faz com Java, que é produtor de café, não sei o quê, né? Então eles colocaram isso aqui simbolizando a JVM. Agora, o que é a JVM? É aquilo que pega o meu bytecode, e faz o que? Ajuda o meu computador ou o meu celular, ou seja, o que for, entender o meu bytecode e executar o meu programa. Então aqui eu tenho a JVM ajudando o sistema Windows, a JVM ajudando o sistema macOS, né? E a JVM ajudando aqui um sistema Linux. Poderia ter colocado aqui um Android, né? Poderia ter colocado até relógios digitais que conseguem instalar a JVM, a gente consegue executar programas em Java, né? Essa questão da internet das coisas também, se vocês já ouviram falar, por exemplo, tem geladeira que tem uma programação, onde quando determinado item está acabando, ela avisa. Ela avisa. Como é que ela avisa? Tem um programinha que ajuda a geladeira a avisar. E esse programinha é feito em Java, né? Então, assim, o que o pessoal pensa aí no futuro? Está acabando o seu item na geladeira, a própria geladeira já vai pedir esse item lá no mercado por você, né? Então, isso que eles pensam de futuro, né? Então, quem é que consegue executar um programa em Java? Quem conseguir instalar uma JVM no sistema. Então, se for um relógio, vai conseguir. Vai conseguir executar o meu bytecode. Se for um celular, também. Se for um computador, claro, né? Se for um eletrodoméstico que consiga, também. Então,
aquilo lá é a nossa JVM, que é esse quadrinho aqui. Dentro do JVM, a gente vai ter o loader e o verificador. O que o loader faz? Load significa carregar, né? Load significa carregar. Ou seja, ele vai carregar o seu programa para a memória dele. O verificador vai verificar se existe essa possibilidade do seu programa ser executado. O interpretador, ele vai ler o seu bytecode, né? E vai interpretar os comandos. Interpretar os comandos para poder executar. O gerenciador, ele vai gerenciar a memória. Que memória? Do seu computador? Não, da sua aplicação. Da sua aplicação Java. Você quer um gerenciador de memória, só que para isso. Para gerenciar a memória da sua aplicação. E a gente vai ter um compilador JIT. Compilador JIT. Para que ele serve? Para melhorar a performance. Porque assim, uma linguagem de programação que é compilada, o que acontece? Quando você tem um executável, você já tem o quê? Um código de máquina ali, né? Um código que a máquina entende de cara. Quando você tem uma linguagem interpretada, como o Java, né? Tem que interpretar o bytecode. Isso é um pouco mais demorado do que o computador ler, por exemplo, um código executável, que o C, que a linguagem C gera, por exemplo, que a linguagem Pascal gera. Então, é mais lento. Então, como é que a gente pode melhorar a performance disso? Né? Através desse compilador JIT aqui. O que ele faz? Ele detecta partes do seu bytecode que são mais utilizadas, né? Ou mais demoradas, e que podem influenciar na performance do seu programa. E aí, o que o compilador JIT faz? Ele pré-compila aquilo, ou seja, ele transforma aquilo em linguagem de máquina, justamente para ele poder ter uma velocidade maior no processamento. Compreenderam aqui mais ou menos o que a JVM faz? Sim. Ou seja, basicamente, ela vai ler o bytecode, vai verificar o bytecode, vai interpretar os comandos, vai gerenciar a memória e vai usar o compilador JIT para melhorar a performance. Né? E o que mais que tem no nosso JRE, ou Java Runtime Environment, ambiente de execução do Java? Tem as bibliotecas. O que são as bibliotecas? Bibliotecas são recursos, né? Recursos que são muito utilizados, né? E que já existem na linguagem, né? Mas que não necessariamente precisam estar dentro do bytecode, né? O bytecode simplesmente chama por elas. Então, elas já existem ali na nossa JRE, e o bytecode vai chamando as bibliotecas que ele precisa, as funções básicas que ele precisa, e vai utilizando. Igual quando a gente estava lá aprendendo algoritmos, né? Aprendendo não, né? Recordando algoritmos. Quando eu falei das funções, eu falei do reuso, né? Do reuso das funções. Então, eu como programador, eu poderia
desenvolver funções que são utilizadas em vários programas e ter ali a minha biblioteca. E quando eu fosse fazer uma nova aplicação, eu já teria uma biblioteca, bastaria eu anexar essa biblioteca e chamar pelo recurso. Chamar pelo recurso. E aí, a biblioteca seria utilizada sem que eu precisasse reprogramar tudo, né? Nesse caso aqui, essas bibliotecas são internas. Não é que um programador desenvolveu essas bibliotecas, né? Lógico que foi um programador, mas um programador oficial da linguagem, né? E já disponibilizou para todos. Então, são APIs, né? Ou seja, são recursos genéricos, né? Que são utilizados por várias aplicações e que estão lá disponíveis. Então, só para a gente terminar essa primeira parte aqui, dando um panorama geral. Eu tenho, então, o ponto de vista do programador e tenho o ponto de vista do usuário final. O programador precisa do JDK ou do Java Development Kit e o usuário final precisa só apenas do JRE ou Java Runtime Environment. Lembrando que no JDK existe embutido o JRE, ou seja, isso aqui tudo já está embutido aqui para quem programa. Pessoal, vai cair essa primeira parte e aí a gente já volta em seguida, uns minutinhos só, viu? Só renderizar salvar aqui para eu poder disponibilizar a aula. Então, continuando então, pessoal. Eu vi que o Matheus entrou aí no finalzinho, né, Matheus? Sim, eu acabei de entrar agora. Vou só dar uma repassadinha bem rápido no que a gente já viu hoje. E depois você revê a aula. Vou deixar gravada lá no YouTube. Tá? Uhum. Então a gente começou a falar aqui da linguagem Java. A gente fez uma comparação entre a linguagem C e a linguagem Java. Então a gente comentou o quê? As duas são multiplataforma. O que significa ser multiplataforma? Funciona nos diversos sistemas operacionais, né? Em vários sistemas operacionais. As duas. Agora, a linguagem C, a gente escreve um código-fonte e a gente precisa compilar, utilizar um compilador para transformar o nosso código-fonte num código executável. Problema: para cada plataforma, a gente precisa gerar um executável diferente. Então, se eu quiser executar o meu programa no Windows, tem que fazer um executável para Windows. Se eu quiser no Mac, para Mac e assim por diante. Já no Java, a gente tem também um código-fonte e a gente vai ter também uma compilação. O compilador do Java se chama JavaC. E ele não gera um executável, ele gera o que a gente chama de bytecode. Quer dizer, não é um código-fonte, já é um código pré-processado, porém não é um executável. Então, como é que faz para poder executar nos computadores, nos celulares, até no relógio de pulso? A gente precisa ter uma JVM instalada. O que é JVM? Java Virtual Machine, ou máquina virtual Java. E aí sim, eu tenho uma máquina virtual Java para cada tipo de sistema. Porém, essa máquina virtual, ela vai estar lá instalada no seu computador e ela vai ser usada para todos os programas Java que você for executar. E são muitos já hoje em dia.
né? Depois a gente falou que a gente tem duas visões, né? Dois pontos de vista em relação ao Java. O ponto de vista do programador e o ponto de vista do usuário final, né? O usuário final, ele precisa do JRE instalado. O JRE é que contém a máquina virtual. A gente acabou de falar dela, né? O que é o JRE? Java Runtime Environment, ou ambiente de execução do Java. Ele é composto de quê? Da máquina virtual, que é a nossa JVM, e de bibliotecas. O que eu tenho dentro da JVM? Eu tenho o loader, que ele é usado para carregar o bytecode. Eu tenho o verificador, para fazer uma pré-verificação do bytecode, né? O interpretador, para interpretar os comandos. O gerenciador de memória do sistema. O compilador JIT, que serve para eu pré-compilar as partes mais críticas do meu sistema e assim eu dar mais velocidade para o meu sistema, né? E eu tenho as bibliotecas, que são recursos compartilhados com outros programas, né? Que o meu programa vai poder chamar e utilizar. E no meu JDK, que é o Java Development Kit, eu tenho também o JRE. Ó, isso aqui, essa partezinha aqui, é tudo isso que eu acabei de explicar. Porque se eu estou desenvolvendo, eu preciso também executar. Então, eu preciso dele. E eu vou ter aqui o meu núcleo da minha JDK e eu vou ter a minha IDE. O que é a IDE? É o ambiente de desenvolvimento. A gente vai ver ele daqui a pouco. Eu acho que ele até instalado aqui. Ótimo. Muito bom. Dentro do meu JDK, a gente tem a JavaLang, que é a linguagem Java em si. Eu tenho o Java Tools, que são ferramentas do Java, né? Entre elas, as principais aqui. O Java C, que é o nosso compilador, né? Que vai transformar o nosso código-fonte em bytecode. O Debugger, que vai ajudar a gente a tirar os erros, né? Depurar o nosso programa. E as APIs, que são as interfaces, né? Os recursos mais elaborados que a gente vai utilizar dependendo da aplicação que a gente for desenvolver, né? Isso foi, então, o que a gente tinha falado. Só uma coisa que eu não falei, que a IDE, que é o ambiente de desenvolvimento, né? A gente tem várias no mercado. As principais, as mais utilizadas, são o NetBeans e o Eclipse, sendo que a NetBeans é a plataforma da Oracle. Hoje, a Oracle é dona do Java, né? Então, o NetBeans, ele é propriedade da Oracle, que é o mesmo proprietário do Java, ou seja, ele é totalmente integrado e compatível, né? Então, é ele também que a gente vai utilizar nesse curso. Ok? Bom, então, para a gente prosseguir, então, eu vou mostrar aqui um pouquinho do NetBeans. Pouquinho, porque a gente não vai ainda usar ele hoje. A gente vai começar a usar na próxima aula. Mas só mostrar o ambiente, mais ou menos, né? E depois eu vou passar para vocês o esquema para instalar. Quem ainda não tem, né? E
E aí, na próxima aula, a gente já começa a utilizar o NetBeans com os primeiros programinhas e conhecendo algumas APIs, etc. Bom, aqui, essa aqui já é a nossa IDE, né? Ou seja, a nossa interface de desenvolvimento. Pode ver que aqui eu tenho o nome dela, ó, NetBeans IDE 8.2, essa versão aqui. Antes aqui, eu tenho o nome do arquivo, do pacote, do programa que eu tinha aberto já antes. Então, aparece aqui o nome do meu arquivo e aqui o nome da plataforma com a versão. Eu tenho um menu muito parecido com os menus de outros programas, né? No menu arquivo, eu tenho aqui novo projeto, né? Novo arquivo de projeto. As principais opções eu tenho também aqui na minha barra de ícones. Ó. Então, aqui é novo projeto, aqui é novo arquivo de projeto, né? Abrir projeto, salvar. Aqui eu tenho executar o projeto. Lembra do F9 lá do Visual G? Então, a gente vai usar aqui. Né? E assim, a gente tem outras aqui, ó, outras opções. Né? Por exemplo, aqui, importar projeto, exportar, salvar. Né? São as opções normais de menu. E à medida que a gente for utilizando a IDE, a gente vai conhecendo. Aqui eu tenho a minha janelinha de projetos, né? Então aqui eu tenho o nome do meu pacote, né? O nome do meu projeto. Aí eu tenho os meus pacotes, eu posso ter vários pacotes em um projeto. Aí eles vão aparecendo nessa árvore aqui, ó. Então aqui, ó, o pacote aula 0. Se você olhar aqui do lado, eu já tenho aqui uma codificação. Eu já tenho aqui um Olá Mundo, já prontinho aqui, que eu tinha feito, só para mostrar aqui a interface. Então aqui a gente tem o nome do pacote, né? Aqui a gente já tem uma classe, né? Uma classe pública, também chamada de aula 0. Aqui a gente abre o bloco e fecha aqui embaixo, né? Aqui eu tenho um método, né? O método main, que é o método principal. E eu tenho aqui um comando de saída. Lembra do print line, do escreva L lá? Esse aqui é o escreva L do Java. System.out.println. E aqui, entre aspas, o que eu quero escrever. Então, esse aqui a gente ainda não vai se debruçar sobre ele hoje, mas é só para a gente ver, conhecer a interface do NetBeans. Aqui também, embaixo, eu tenho um navegador. O que é o navegador? O navegador ele vai me dando todos os recursos do meu programa. Por exemplo, eu tenho aqui já um método, né? Então, esse método ele aparece aqui. Ó. Então, se eu precisar navegar entre métodos, eu vou poder navegar aqui também. Ó. Se eu clico aqui, ele aparece aqui. Por exemplo, aqui, se eu tivesse uma interface gráfica, ela apareceria aqui, como a gente vai ver nas próximas aulas. A interface gráfica apareceria aqui, os componentes dela apareceriam aqui como uma árvore também. Né? E assim a gente pode ir montando o nosso sistema. Aqui também eu tenho a parte de bibliotecas. A gente tem aqui
a biblioteca JDK 1.8, que é, por definição, é a que a gente precisa para ter nossos comandos, né? Para ter nossos recursos principais aqui. E outras bibliotecas podem ser inseridas aqui, dependendo do tipo de sistema que a gente quer desenvolver. A gente pode vir e acrescentar bibliotecas. Vamos só ver se esse Olá Mundo aqui funciona. Eu vou apertar aqui na setinha. Ó, rodou. Escreveu aqui Olá Mundo. Escreveu aqui construído com sucesso. Ou seja, é uma interface pobrezinha? É, por quê? Eu não utilizei bibliotecas gráficas aqui, né? Então, na próxima aula, a gente vai construir esse Olá Mundo utilizando as bibliotecas gráficas para a gente poder ter uma visão de como a gente cria, de como a gente escolhe as interfaces, né? E a gente vai estudar cada componente das interfaces, como é que a gente configura cada componente, né? Mas isso durante as próximas aulas. Tranquilo aqui? Sim. Só o Eduardo que tem instalado ou vocês têm também? Eduardo não, Eu. Matheus? Matheus, né? É, Matheus. Não, Oi? Eu também não tenho, não. não tenho não. Mas vocês estão no computador? Como é que vocês estão aí? Agora eu não tô, não. Mas É? amanhã eu já consigo. Não, tranquilo, então. Bom, eu vou então compartilhar aqui as instruções para a gente instalar o nosso JDK, tá? Aqui, eu vou passar para vocês esse PDF. Aqui a gente tem instalação do JDK já com NetBeans. Para a gente ter aquele pacote completo já funcionando, né? Então, a gente vai acessar o link aqui da Oracle. Então, depois vocês peguem o link aí para acessar, né? Aqui eu já coloquei o link completo para já ir em cima, para não ter que ficar procurando, né? Entrou, vocês vão ver essa tela, né? Vocês vão aceitar aqui a licença. A primeira coisa é isso. Vou marcar o aceito a licença, né? E aí, aqui vocês têm as versões, ó. Então, eu acredito que todo mundo aí está usando o Linux, né? O Windows, né? Sim. Então, você só vê se você está usando o Windows para 32 ou para 64 bits, né? Pode já instalar o de 64, provavelmente vai ser. Se ele não funcionar, você faz o downgrade aqui para o 32 bits. Pode ser assim, né? Então aqui você tem os arquivos aqui para você instalar. Feito isso, é só executar. Ele vai já configurar tudo bonitinho e você já vai ter o NetBeans tipo esse ícone. Deixa eu ver se eu vejo. Vamos acessar aqui a página para a gente ver se ainda continua igual, porque eu fiz esse PDF aqui na outra turma. Deixa eu ver se não mudou nada. Aqui, vamos ver. Continua, né?
Ó, JDK, estão vendo, né? JDK com Sim. NetBeans. Aqui está aceitando, né? Aceitando aqui. Aqui você tem as versões, ó, Linux 32 bits, Linux 64, macOS para 64 bits, Windows 32 bits, Windows 64 bits. E aí basta fazer o download e executar. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. E aí, para a próxima aula, terça-feira, aí seria interessante se já tivessem com ele instalado, para a gente fazer junto aqui e depois vocês vão reproduzindo aí também. Porque é interessante a gente fazer junto, mas depois vocês têm que refazer no ambiente de vocês, né? De repente já mudar alguma coisinha, para ir se ambientando até conseguir fazer sozinhos também. Deixa eu só ver uns recados aqui. Só um minuto. Bom, pessoal, é o seguinte. Tem um recado ali para a gente mandar as tarefas de vocês, porque as coordenadoras têm que colocar na plataforma, né? E assim, o ideal era que eu desse a aula hoje e já mandasse amanhã para ela. Só que eu atraso o envio esperando vocês colocarem as tarefas, né? Só que agora ela já deu o prazo para a gente, até sexta a gente tem que mandar das aulas que a gente já deu. Ok? Então, quem ainda estiver faltando alguma coisa, tenta mandar das aulas passadas, porque é essa tarefa, que a tarefa diária é até simplesinha, né? É essa tarefa que registra a presença de vocês na aula. Entendido? Então seria interessante mandar todas para ter a presença completa. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Beleza, então. Bom, o que eu planejei para hoje foi isso. Eu queria que quem pudesse já fizesse essa instalação, porque a nossa aula vai até mais tarde, né? Já fizesse essa instalação. E eu já vou passar também a tarefa de hoje. Já vamos tentar fazer hoje também. Tranquilo? Tranquilo. E na terça-feira, a gente já começa no NetBeans, já fazendo nossos primeiros programinhas. Ok? Ok. Ok. Beleza, então. Eu já mando para vocês o material.